seguinte, eu não sei se vocês viram que o Evaldo estava sentado do meu lado, e na hora que o Verbo de Verso estava cantando, ele falou assim: tá tão bom que dá vontade da gente deixá-los cantando e você falar só meia hora. Como ele viu que eu fiquei constrangido, ele falou assim: mudei de ideia, você pode ir até meia-noite, e aí eu vou cumprir até o final. Eu não sei se depois eles vão ouvir vocês, mas que eu vou cumprir. Bom, olha só, para a gente falar da base do comportamento ético, nós vamos trazer algumas referências nas quais as nossas reflexões vai avaliar o que é este comportamento ético. Porque nós poderíamos ficar aqui divagando a respeito da ética e nos prendermos na questão da filosofia, como Sócrates aprofundou, como Aristóteles trouxe, como Spinoza definiu a ética. Só que a ética nossa é a ética crística. E quem veio trazer para nós a respeito do primeiro e o único sinal da forma que a gente deve conduzir as nossas relações através da ética do Cristo, que é sobre o amor, não foi o Cristo. Quem falou a primeira vez, muitos falam assim: Jesus veio falar de amor para nós. Ele não veio falar de amor. Ele não veio. Quem falou a primeira vez de amor para nós, na mesma frase trazida por Jesus, amai o próximo como a ti mesmo. Aliás, amai o próximo como a ti mesmo foi dito por Jesus, nós vamos ver em Mateus no capítulo 22, no versículo 39. Mas Jesus, ele veio exemplificar o amor. Quem falou de amor primeiro, amai o próximo como a ti mesmo, foi Moisés. Em Levítico, no capítulo 19, no versículo 18, ele vai falar contra a ira, contra a agressão, e ele fala: amai o próximo como a ti mesmo. Então, a ética do amor, ela é pregada desde Moisés, não é a partir de Jesus. Ela é vivida com Jesus, exemplarmente com Jesus. Os outros não conseguiram viver da forma que Jesus viveu. Mas Jesus, quando coloca para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, mas dar cumprimento, é a própria fala de Jesus. Ele veio dar cumprimento à lei de Moisés, que é a lei de amor. Ah, mas Moisés veio falar de justiça. Veio, mas não de vingança. E as pessoas estão entendendo a justiça como vingança. E aí Jesus veio falar desta lei de amor, mas num detalhe, no diálogo dele, nós vamos entender como que esse amor relaciona entre ele e com os discípulos. Depois nós vamos trazer para as nossas relações. Vocês vão lembrar quando ele ressuscita e aparece para os discípulos pela terceira vez. Ele reparte o pão e aí ele pergunta para Pedro assim: Pedro, nós vamos encontrar isso no capítulo 21 de João, que é o último capítulo do Evangelho de João. Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde: sim, Senhor, é claro que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Mais um pouquinho, Jesus pergunta novamente, pela segunda vez: Simão Pedro, amas-me? Sim, Senhor, é claro que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Passado um pouco, Jesus pergunta pela terceira vez: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E aí João coloca assim: e Pedro se entristeceu, porque Jesus estava lhe perguntando pela terceira vez. E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Vamos trazer esse diálogo para as nossas relações. Imagina a esposa olhando para o marido e ela perguntando para o marido assim: aqui, você me ama? Ele fala assim: lá vem você. Lá vem essas perguntas. Imagina isso nas nossas relações. Uma pessoa te faz uma pergunta qualquer, não é sobre o amor, não. Ela te faz uma pergunta qualquer, pergunta uma vez. Você vai lá na palestra na Semana Espírita hoje? Você responde: vou.
Passado 2 minutos, a pessoa te pergunta de novo. Aqui, você vai na palestra lá na Semana Espírita hoje, lá na Câmara Municipal? Eu já te respondi, já falei que eu vou. Aí quando a pessoa te pergunta pela terceira vez, fala assim, você é surdo? Não te respondo mais não. Ou seja, Jesus mostra para nós naquela relação com Pedro, como que o diálogo, por mais que nós estejamos com dificuldades de responder, como que o diálogo naquela relação, ele acontece sem a cólera, sem irritação. Porque quando João fala, Pedro se entristeceu, ele só se entristeceu, porque perguntou pela terceira vez. A gente não se entristece, a gente se irrita. Como que a gente vai colocar essa relação de amor nas nossas relações se a gente não suporta a mesma pergunta 2 vezes? A gente não suporta. Tanto que no Evangelho de Mateus, quando vai começar as bem-aventuranças, no capítulo 5, no versículo 1, nós vamos ver Mateus colocando assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Vendo a multidão, subiu ao monte. Primeiro momento, a gente acha que é a multidão de pessoas. Depois a gente vai aprofundando e vê que não era a multidão de pessoas. Era a multidão de dificuldades que cada pessoa carregava naquele momento. Ele não viu a multidão de pessoas, não. Mas ele tinha um olhar clínico. Ele olhava o estado íntimo da criatura. Ele via a multidão de problemas, de transtornos, de preocupações, de dificuldades que cada pessoa carregava. Vocês imaginem que a gente está olhando um para o outro e não temos essa profundidade no olhar. Mas nós podemos aproximar dessa maneira de olhar em algumas relações. Por exemplo, vamos ver o diálogo da mãe com o filho e do pai com o filho. Tá? O filho chega para a mãe e fala assim: mãe, passei no vestibular. Na hora que ela recebe essa notícia, ela olha para ele e lembra quando ele entrou para a escola pela primeira vez, que ele deu um show na porta da escola. Lembra que ela teve que levá-lo até a porta da sala. Lembra que depois ele foi se adaptando, depois ele foi gostando da escola. Lembra que quando ele estava no 6º ano, chegou a primeira reclamação da escola do comportamento dele. Quando ele estava no 7º ano, ele brigou com um colega, foi suspenso 2 dias de aula. Ela vai lembrando. Quando ele chegou no 8º ano, no 9º ano, ele falou que ia parar de estudar. Aí começou um namorico lá com uma garota e tal, e ele fez o ensino médio. E aí agora esse danado faz vestibular e passa. Em fração de segundos, isso passa na cabeça dela. Ela vê, ela tem uma visão muito emocional dessa relação. Esse mesmo filho chega para o pai e fala assim: pai, passei no vestibular. O pai olha para ele e fala assim: quanto que é a mensalidade? Entenderam a visão emocional do pai? Ele não tem uma profundidade no olhar. É como descreve para nós André Luiz no livro Nosso Lar. O homem dentro da relação, ele tem uma visão da horizontalidade das questões materiais. E a mulher dentro da relação, ela tem uma visão na verticalidade do crescimento da família. Ela prepara a família emocionalmente para caminhar para Deus. Enquanto o homem, ele se preocupa em preparar materialmente para ter condições emocionais de caminharem tranquilos para Deus. Que é a resposta do livro dos Espíritos, o que a gente precisa para ser feliz. E eles respondem 3 coisas. Do lado material, a posse do necessário. Cada um sabe o que é necessário para si. Do lado material. Do lado espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. 3 coisas para a gente ser feliz. Nesta relação, nós podemos edificar o sentimento de amor. E aí, quando Jesus coloca para nós: amar o próximo como a ti mesmo, já saindo daquele diálogo dele com Pedro, é a maior lição de autoestima que a gente tem no Evangelho, é o amar ao próximo como a ti mesmo. O que tem de livros de autoajuda saindo por aí? Vocês pegam os 10 livros mais lidos, todo mês nós vamos encontrar 2, 3 livros de autoajuda.
2, 3 livros de autoajuda, sendo que a maneira mais simples da gente se ajudar é a gente gostar do outro como a gente se gosta, fazer pelo outro como a gente faz por nós. É a maneira mais simples da gente dar conta do amor. Não é fazer mais para o outro, e nem menos. Mas nós temos uma dificuldade de colocar o outro em condições de igualdade. Nós temos uma dificuldade. Se o outro está na miséria, ele está lá. Se ele é um pedinte, ele está lá. Se ele é um deficiente, a gente vai neutralizando o outro das nossas relações. E agora, depois que o espírita descobriu que a oração já atinge, ele agora nem para mais para aquele que pede uma esmola. Ele não para mais, não. Ele vai passando, o outro está lá estendendo a mão, ele olha, ele já não vai dar nada. Ele olha e fala assim, vou rezar para esse essa noite. Aí passa mais um pouquinho, tem outro, vou rezar para você também. E dali a pouco ele vai rezar para o universo de pedinte, porque o que tem de pedinte hoje, ele já não dá mais nada. É uma dificuldade nossa de doar. O livro dos Espíritos coloca que é alta humilhação a gente esperar que a pessoa peça. Isso está na resposta da pergunta 888, sobre a esmola. Esperar que a pessoa peça. Se a gente sabe que a pessoa precisa, ofereçamos-nos. Coloquemos-nos em condições de ajudar o outro. A gente não precisa de esperar. Certa vez eu estava numa lanchonete, e aí um garoto chegou e pediu o dinheiro. Eu estava fazendo um lanche, o garoto pediu um dinheiro. E eu falei que eu não daria o dinheiro para ele, mas eu pagaria um lanche para ele. E aí ele pedia a ele que escolhesse, que ele queria lanchar. Ele escolheu. Na hora que eu fui pagar o meu lanche, eu paguei o dele. Nesse momento tinha um senhor próximo ao caixa e teceu o seguinte comentário: fica sustentando vagabundo, por isso que tem menino desse jeito. Eu senti que aquele moço falou para mim. Eu senti. E não aguentei o silêncio. Respondi. E perguntei para ele: se o senhor tivesse um lote para ser capinado, o senhor colocaria uma enxada na mão deste garoto para que ele capinasse esse lote? É claro que não, eu nem o conheço. Se o senhor tivesse um carro, o senhor abriria o carro para ele poder lavar e limpar o seu carro por dentro e por fora? Para ele poder ganhar o dinheiro com um salário digno? Eu não, ele vai me roubar. Eu falei, por ter gente que pensa como o senhor, é que existe crianças como ele. Passar bem. E fui embora. Aí um colega falou assim: Emerson, mas foi bom você ter respondido. Eu falei, sim, mas não com o sentimento de irritação que ele me proporcionou naquele momento. É bom que a gente se posicione, sim, mas que a gente evite o sentimento de irritabilidade. Porque nós podemos travar diálogos saudáveis em cima da relação de amor que o Cristo pregou, embora a gente ainda não consiga amar nessa profundidade, mas são relações de crescimento. Não tem como a gente falar de atitude ética sem sentimento. E aí, para a gente chegar neste amor, nós vamos ver a orientação do Livro dos Espíritos. Pergunta 919. Qual é o meio prático e eficaz de conquistarmos de forma mais rápida o nosso crescimento espiritual? E ele responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Muitos colocam que o sábio da antiguidade era Sócrates. Não era Sócrates. Sócrates adotou essa frase. Ele achou essa frase escrita na porta do templo de Delfos, na Grécia. Por isso que o Livro dos Espíritos responde: um sábio da antiguidade. Essa colocação a Joana de Ângeles também faz para nós no livro Vida, Desafios e Soluções. Sócrates achou essa frase escrita na porta do templo de Delfos e adotou essa frase. Ele adotou. Ah, mas estava escrita por quem? Não sabemos, gente. Na Grécia também tinha pichadores. A gente acha que pichação é só da nossa época. Não. Alguém pichou e pichou uma verdade: conhece a ti mesmo. Só que esse bendito desse pichador era um sábio. Não tem pichador que vira... Como é que é quando desenha? Isso, que vira o grafiteiro. Ele era pichador, ele aprimorou, virou grafiteiro. O pichador da porta do templo de Delfos
Pichot, conhece a ti mesmo. Sócrates adotou, e muita gente acha que foi Sócrates quem afirmou, que criou a frase. Não foi. Mas o processo de autoconhecimento não é apenas o processo de se deliciar com a frase. Tanto que Santo Agostinho, ele comenta para nós. O próprio comentário está no pé da resposta da pergunta 919. Ele coloca para nós fazermos 4 avaliações. Imaginemos a primeira. A gente vai colocar a cabeça no travesseiro naquele dia e fazer a reflexão. Que pessoa que eu incomodei, que eu prejudiquei no dia de hoje, para que eu possa me refazer no dia seguinte? Primeira reflexão. Segunda reflexão. O que eu tenho feito em relação a Deus, ao próximo e a mim mesmo? Terceira reflexão. Se Deus resolvesse nos chamar esta noite, o que temos para apresentar a Deus? Eu estou olhando para a carinha de vocês, pode ficar tranquilo, ninguém está com cara de quem vai hoje à noite. Amanhã eu já não garanto que eu não verei vocês. Mas hoje... Mas a quarta reflexão, ele diz assim: preste atenção no que dizem as pessoas a seu respeito. Mas se atente para a fala dos inimigos, porque é provável que os inimigos tenham razão, porque eles não têm nenhum motivo para te agradar. Então, avaliemos a conquista do autoconhecimento. Eu só darei conta de me envolver com o amor quando eu começar a me conhecer. Quando eu começar a me conhecer. E aí nós vamos pegar 2 alavancas que nos ajudarão nesse autoconhecimento, nessa avaliação proposta por Santo Agostinho. Primeiro, a oração. Primeira oração. A oração, primeira alavanca. E a gente não tem utilizado a oração. A gente não tem utilizado. Jesus coloca para nós a respeito da prece antes do Pai Nosso, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. Antes de iniciar o Pai Nosso, isso está no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus. Do versículo 6 ele traz essa orientação. Entra no teu aposento. Você pode estar no quarto da sua casa, você pode estar no banheiro, você pode estar no ônibus, pode estar numa praça. Entra no teu aposento. Faz uma autorreflexão. Se desliga do mundo e se liga com Deus. É a nossa conversa com Deus. Só que a Joana de Ângeles propõe, quando a gente parar para orar, para a gente também meditar. Porque se a oração é a nossa conversa com Deus, a meditação é a resposta de Deus para os nossos corações atribulados. Você ora, você conversa, você medita, você escuta Deus. Meditar é apreciar a criação de Deus. Nos olhos de uma criança, na pétala da flor, no choro de uma pessoa, de alegria ou de dor. Mas é saber que a presença de Deus está ali o tempo todo. É meditar. Nós temos uma dificuldade de confiar que a oração ela vai nos ajudar. Você está com problema com seu chefe? Com sua esposa? Com seu filho? Antes de conversar sobre a dificuldade, faz uma prece para aquela pessoa. A quantidade de pessoas que eu converso e vejo as desuniões e pergunto assim: você já rezou para o seu chefe? Para sua amiga? Ah, isso. Eu não tenho nem paciência para rezar para ela. Se não tem nem paciência para rezar para ela, como que a gente está querendo que Deus a ajude se eu não estou abrindo o canal de ajuda para a nossa relação? Orar. 2 minutos, 5 minutos. Perca, entre aspas, um tempo para a sua conversa com Deus. Perca um tempo para ouvir Deus. Certa vez eu ia fazer um estudo numa mocidade e a Casa Espírita falou assim: não, Emerson, você já conhece os nossos jovens, monta um tema que tem a ver e tal. Eu falei: mas vocês não gostariam de direcionar o tema? Não, o que você escolher está ótimo.
E eu montei um tema e fiquei com aquele tema na cabeça, mas eu não estava satisfeito. E eu tinha outros temas durante a semana, outras palestras, mas a semana foi passando e eu estava insatisfeito com aquele tema. Quando chegou no sábado à noite, aliás, um detalhe, antes de concluir, em Belo Horizonte eu levanto 4 horas, todos os dias. Nós temos uma instituição com crianças especiais, 4h30, 4h40 eu estou chegando lá. E fico lá todos os dias, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Esse horário eu levanto, faço uma leitura, 4h30, 4h40 eu estou saindo. Então, antes de me deitar, eram umas 10 horas, eu ainda insatisfeito com o tema que eu ia falar no domingo pela manhã, no grupo de jovens, eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo e saiu o capítulo 5, item 11, esquecimento do passado. Eu li o esquecimento do passado e fiquei assim, gente, esse tema é interessante, né? Poderia montar alguma coisa em torno dele. Depois falei assim, não vai dar tempo, são 10h15, não vai dar tempo. Mas resolvi abrir o livro Reforma Íntima Sem Martírio. E saiu o capítulo 12, Ser Melhor, que comenta o item esquecimento do passado. O Reforma Íntima Sem Martírio comenta o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu li o capítulo Ser Melhor, que comenta esquecimento do passado, e na hora que eu terminei já era 10h35. Eu falei assim, será que é para eu preparar esse tema? Não deve ser não. Se foi uma coincidência. Mas na dúvida, resolvi abrir o livro Renovando Atitudes, que comenta o Evangelho segundo o Espiritismo. Saiu o capítulo Páginas do Esquecimento, que comenta o esquecimento do passado do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu terminei de ler, eu falei assim, será que é para eu montar esse tema? Eu abri 3 livros em 40 minutos, li os 3 textos que comentavam o mesmo item do Evangelho. E eu lá, será que é para eu comentar esse tema? Aí eu falei assim, não deve ser, isso foi coincidência. Que hora que eu vou preparar isso? Aí eu escutei uma voz assim, levanta mais cedo. Eu falei, o que? Isso deve ser o obsessor falando. Não pode ser mentor. Já sabe a hora que eu vou acordar. Levantar mais cedo, eu não vou me propor. Respondi a voz, não vou me propor, eu vou dormir. Se eu acordar mais cedo, aí eu preparo. Se eu não acordar, não é para eu preparar. Se eu acordar mais cedo, quando deu 3h20 eu acordei. Aí eu levantei. Eu me comprometi. Se eu acordasse mais cedo, eu acordei, levantei. 3h20. Peguei os 3 textos, montei. Quando deu 4h15, estava tudo pronto. Eu falei, não vou ter tempo de pesquisar mais. Vou pegar aquilo que eu já estudo, conhecimento que eu já tenho, o que eu estou lendo e vou montar. 4h15 da manhã estava pronto. É o valor da oração. A gente não valoriza a oração. A gente não valoriza. Aí na hora que a gente está muito desesperado, a gente espera que alguém fale para nós, você está rezando? Até esqueci. E gente, oração a gente não esquece nunca. Isso é igual a roupa do corpo. A gente não sai de casa sem roupa. Não sai. Então, façamos isso com a oração. É a alavanca do autoconhecimento que nos proporciona amar e auto-amar. É a primeira alavanca. A segunda alavanca é o trabalho. A segunda alavanca é o trabalho. E as pessoas estão com dificuldade de lidar com o trabalho. Com o trabalho. Mas trabalhar em quê? Tudo que a gente puder doar é trabalho. Ainda que você esteja no seu trabalho material, mas fazendo de doação, doando o seu bem-estar, a sua alegria, o cumprimento da manhã, a predisposição, a solidariedade, a escuta, isso é trabalho. Isso é trabalho. Nós estamos com dificuldade de dividir o nosso dia. Fulano, vamos fazer uma atividade? Vamos fazer conosco a campanha do quilo? Hoje eu estou sem tempo. Vamos assistir uma reunião? Não, eu estou tão atarefado, eu estou lendo um livro. Fulano, mas reunião é hoje. Não, hoje é o último capítulo da novela. O último. Semana que vem eu vou. E a gente vai adiando. E a gente declara falta de tempo. Eu aprendi na adolescência que falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de método.
Nunca esqueci essa frase. Aprendi num livro de biologia, de ciências. No final do capítulo tinha essa frase, eu nunca esqueci. A gente tem que saber se organizar. A gente vai lendo as obras do André Luiz, os espíritos estão fazendo tanta coisa e a gente não consegue se envolver com 2, 3 atividades que a gente já se desgasta. Trabalho. Nós temos o dia 24 horas. Nós dividimos o dia em 3. Não é isso? 8 horas para o trabalho, 8 horas para o sono e 8 horas para o lazer. Dividimos? Tem gente que fez assim. Já sei o que vocês estão questionando. Cadê as horas de lazer? 8 horas, eu vou explicar onde é que está o lazer. 8 horas de trabalho você não precisa se preocupar, porque o seu chefe preocupa por você. Isso é uma caridade. Ele já preocupa por você. As 8 horas de sono depende da forma que você divide. Você tem que acordar às 6, deite às 22. Não precisa ficar vendo filme até alta hora. Pode acordar às 7? Então deite às 23. Você se organiza. E as 8 horas de lazer? Aquele horário que você está no ônibus, apertado, aquele cheio de desodorante vencido, o povo pisando no seu pé, te empurrando, você está em pleno lazer. Está lazer das 8 horas. Se você não está trabalhando e não está dormindo, você está em lazer. A gente acha que lazer é viajar, ir para o parque. Aí alguém te tropeça, te pede desculpa ou te agride, em pleno lazer, você está tomando uma bofetada. Mas é lazer. Isso é lazer. Só que nós dividimos o dia em 3. Sai Baba na Índia. Aliás, ele retornou para o plano espiritual há pouco tempo. E ele foi entre nós encarnados um dos líderes da fase dele. Ele retornou agora com 94 anos. Ele foi um dos líderes de maior espiritualidade entre nós. Se vocês conhecerem um pouco da obra de Sai Baba, ele colocou que ele desencarnaria por volta de 94 anos, ficaria 8 anos no outro plano e retornaria logo depois. Nessa encarnação ele diz: vim como avatar da educação, na próxima retornarei como avatar do amor. Para vocês terem uma ideia, Divaldo Franco, fazendo uma prece, mentalizou Sai Baba, porque ele estava sentindo dores de angina. Ele mentalizou Sai Baba. Sai Baba, quando ele terminou a prece, apareceu no quarto dele, na Mansão do Caminho, na Bahia, impôs as suas mãos sobre Divaldo Franco adormeceu. No dia seguinte ele não tinha mais dores. 3 anos depois, Divaldo vai até a Índia, e aí ele pega a fila para poder ver Sai Baba. Sai Baba vem cumprimentando um a um na fila. Quando chega Divaldo, próximo a Divaldo se ajoelha e abraça as pernas de Sai Baba. Sai Baba bate no ombro dele e fala assim: levanta, a gente já se conhece, você não lembra que eu fui lá na sua casa? Você esqueceu? Divaldo levanta e Sai Baba fala com ele: saia da fila que nós temos muito o que conversar. Sai Baba sai cumprimentando todo mundo da fila e depois eles vão conversar. Ficam 72 horas trocando ideias sobre a destinação da Terra. Esse é Sai Baba. E ele coloca que nós temos que aprender a dividir o dia em 4, não em 3 como a humanidade divide. 6 horas para o trabalho, 6 horas para o sono, 6 horas para o lazer, 6 horas para a caridade. Quando fizermos dessa forma, estamos alcançando a devida faixa de equilíbrio. 6 horas para a caridade. A gente faz uma campanha do quilo no final de semana e já quer ficar livre de obsessor por 20 anos. Uma campanha do quilo. Aí na hora que vem a obsessão, eu não sei por que esses espíritos estão me perseguindo. Eu faço campanha do quilo todo final de semana. Trabalho, gente, é dia a dia. É dia a dia. A gente precisa do sustento material, mas a gente precisa se envolver com o crescimento espiritual. Eu encontrei com uma amiga que estava frequentando conosco a casa espírita durante muitos anos. Tinha mais de 5 anos de trabalho conosco na casa espírita. Sumiu. Saiu da casa espírita, mudou de bairro,
não tínhamos o contato dela. Passado algum tempo, eu encontrei com ela na via pública, e aí perguntei para ela: fulana, o que aconteceu? Você sumiu. Emerson, eu descobri uma igreja que só da gente louvar o Senhor a gente está salvo. Eu falei: minha filha, você não era frequentadora da nossa casa, você era estudiosa. O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo fala para nós que fora da caridade não há salvação. Emerson, só da gente louvar o Senhor a gente está salvo. Não tem nada desse negócio de fazer caridade, trabalha daqui, faz ali. Não precisa. Lá a gente canta, a gente reza, a gente grita e a gente está salvo. Eu dei 2 passos para trás e falei: essa capeta vai me converter. Ela estava tão convicta. E aí eu fui entender. A pergunta de volta para Joana de Ângeles, quando ele pergunta: depois de quanto tempo de trabalho a espiritualidade passa a confiar em nós, doando-nos mais possibilidades de trabalho e de crescimento? Joana de Ângeles respondeu: 10 anos de trabalho ininterrupto. Aí eu entendi, porque a amiga já tinha mais de 5, mas não resistiu. 10 anos de trabalho para a espiritualidade confiar em nós. Então, nós precisamos abraçar a causa. Outro dia um amigo chegou para mim e falou assim: Emerson, eu entrei na União Espírita Mineira e eu vi lá uma fotografia assim de Emmanuel. Eu senti uma saudade do Emmanuel. Eu olhei para ele e falei: saudade, meu filho? A gente sente saudade que a gente convive. Sentir saudade que não convive, ou você acha que você convive com a Emmanuel? O Emerson, escuta a minha história. Eu fui dormir e o meu mentor chegou para mim e falou assim: você está com saudade de Emmanuel? E aí eu assustei. Meu mentor então sentiu o que eu estava sentindo. E eu respondi para o meu mentor: estou. Ele falou assim: então me acompanhe, que eu vou te levar até Emmanuel e você vai vê-lo. E aí eu fui acompanhando meu mentor. Meu mentor passou por uma estrada, passou por outra, depois entrou num jardim. Aí eu vi aquele jardim, mas todo arborizado, todo florido, flores lindas, coloridas. E eu senti a veracidade com que ele falava. É o que a veneranda coloca para nós no capítulo sobre a veneranda do livro Nosso Lar, falando da qualidade das flores na cidade Nosso Lar. E aí ele falava que ele sentiu o perfume das flores. Ele foi acompanhando o mentor entrou no hospital, ele entrou atrás do mentor no hospital, e ele pensou: Emmanuel deve estar aqui trabalhando, né? Eu vou ver Emmanuel. Todo satisfeito. Quando o mentor dele chega do lado de um leito, uma pessoa cadavérica, deformada, quando ele afasta, o mentor afasta, fala para ele assim: este é o Emmanuel. Aí ele falou assim: mas esse não é o Emmanuel que me apresentaram na Terra. O mentor dele falou assim: trabalhe em favor dos doentes para você poder ver Emmanuel. Ele está trabalhando, ele não está atento às nossas reflexões vazias. Ele acordou e me ligou: Emerson, pelo amor de Deus, me arranja atividade lá na instituição, pelo amor de Deus. Agora eu sei que então tem um caminho para ver Emmanuel. Eu falei: meu filho, precisava você ter esse sonho, tomar uma lavada dessa, você saber disso. Começou a trabalhar conosco, ficou conosco 6 meses e saiu do trabalho. Começou com um problema no joelho. Na hora que ele sarou do joelho, começou com um problema no tornozelo. Na hora que ele melhorou, ele torceu o pé. Que diz a leitura corporal que os nossos problemas relacionados à locomoção, dores, cirurgias, problemas de ligamento, torções, está na parte inferior do corpo. São as nossas dificuldades de lidarmos com a caminhada e de caminhar em cima daquilo que a gente já conhece. Leitura corporal. Aí a pessoa tem artrose, tem artrite, tem problema de junta, tudo. Mas ela não caminha. Ela não caminha. Diz a leitura corporal que se nós temos dificuldades do lado direito do corpo, seja uma dor de cabeça, uma dor no ombro, um problema no quadril, é do lado direito.
Avalie como está a sua relação com o outro. Se o seu problema é do lado esquerdo do corpo, onde está o seu coração, avalie a sua relação consigo. O seu lado esquerdo tem a ver com você. Se você está com dor no ombro, dor no joelho, dor no tornozelo, dor no quadril, cai, machuca, é o lado esquerdo. O seu lado esquerdo está te dizendo que você precisa de se colocar à disposição da luta, do trabalho, do crescimento, e você não faz. E ele vai te dando sinais. Problema de vista, problema no ombro, problema no cotovelo. Ele vai te dando sinais. E nós temos uma dificuldade de lidar com isso. A gente começa a falar de dor, começa a falar de sofrimento. Somos inúmeras vezes hipocondríacos. Vamos ao médico. Quando o médico não acha nada, a gente fala para o médico assim: mas será que eu não preciso de nenhuma vitamina? Passa uma vitamina para mim, doutor. A gente quer tomar um remedinho. Eu tenho um amigo que ele estava descendo uma avenida lá em Belo Horizonte, com um pôr do sol maravilhoso, e a amiga de trabalho só fala de doença. Fala de problema, fala de doença, fala de dificuldade, fala de dor. Fala dos colegas que faltam, que tiram licença, que inventam doença. E ele está assim: meu Deus, eu tenho que mudar a linha de raciocínio dela. Não é possível que ela só fala disso. No final de tarde, a hora que ela parou para respirar, porque quem fala de doença não respira, vocês já notaram, é por isso que é doença. A hora que ela parou para respirar, ele falou assim: aqui, você viu o pôr do sol hoje à tarde? Ela olhou para ele, estranho, ela falando lá das dificuldades de doença e tal, e ele vem com o pôr do sol. E aí ela olhou o pôr do sol. Você... foi numa tarde como essa que meu pai adoeceu. Tem pessoas que não querem ajuda. É o contexto delas. Não querem ajuda. Como que elas vão se envolver com o trabalho se não conseguem sair da própria dor? Se inventam a dor, como que elas vão investir no trabalho para aprimorar a alavanca do autoconhecimento para chegar no amor? Como? É importante a gente se envolver com o trabalho. É importante a gente se envolver com esse crescimento. E aí, o último caminho que a gente está fazendo neste contexto da vivência do amor, passando pelo autoconhecimento, utilizando as alavancas da oração e do trabalho, é o caminho da coragem. Coragem. Livro dos Espíritos, a questão 932. Por que os maus sobrepõem os bons em influência? Porque os maus são audaciosos e os bons são tímidos. O dia que os bons quiserem, irão sobrepor. Muitos de nós já somos bons. Não desejamos o mal, não proporcionamos o mal, mas não ousamos o bem. Não ousamos o bem. Nós temos vergonha na falta de coragem. Nós temos vergonha de falarmos, por exemplo, que somos espíritas. Nós temos vergonha. Tem gente que quer ouvir dos espíritos informações. A pessoa pergunta para ele assim: fulano, te vê saindo, né? Vê o cartaz, te vê saindo daqui da câmara. Uai, eu não sabia que você era espírita. Não, você é espírita? A pessoa responde: não, eu estou tentando ser espírita. Eu estou tentando. Gente, ser espírita significa estar grávido de uma proposta nova. É a doutrina mais nova que existe. Significa estar grávido de uma proposta nova. Estamos grávidos, nós somos espíritas. Você já perguntou uma pessoa que está grávida: você está grávida? Ela falou assim: não, eu estou mais ou menos grávida. Você já viu alguém mais ou menos grávido? Ou a gente é espírita ou a gente não é espírita. Ah, eu estou tentando. Por que as pessoas respondem que estão tentando? Ah, porque eu não consigo fazer tudo que a doutrina ensina. Gente, ninguém consegue. O dia que a gente conseguir, o dia que eu conseguir fazer tudo que a doutrina propõe, eu não serei espírita, eu serei santo. Vocês vão falar assim: lá vai São Emerson, e eu vou mesmo. Já sou santo. Enquanto a gente estiver na luta, vai, volta, erra, acerta, cai, levanta,
nós somos espíritos. É a proposta que o Evangelho traz para nós no capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17. O verdadeiro espírito é aquele que luta pela transformação moral e dominar as más tendências. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Somos espíritos. A gente está lutando, a gente está errando, está acertando. Ainda que a gente saiba que nós vamos desencarnar, que o nosso mentor vai perguntar, a nossa consciência vai perguntar, se nós fizemos tudo que a gente conhecia, nós vamos responder corajosamente: não, não fiz tudo que eu deveria, mas eu lutei a encarnação inteira. É isso. A gente tem que desencarnar com a consciência de luta. É essa a proposta de Jesus. Quando Ele coloca para nós que fazer de especial, o que a gente está fazendo na nossa encarnação, nas nossas relações. Então as pessoas respondem que estão tentando ser espírita. Outros respondem assim: eu não gosto de falar que eu sou espírita não, porque o que eles vão pensar? Eles vão pensar que você é espírita. Oi, Emerson, mas eles vão me perguntar assim, se me perguntam: mas aqui, lá onde você frequenta tem terreiro? Tem. Onde você frequenta tem terreiro? Não. Um pátiozinho no fundo é terreiro. Mas lá faz trabalho? Nossa, eu não imagino tanto. É trabalho que não acaba mais. É trabalho, é muito trabalho, é mesmo. Agora tem gente que ainda tem a coragem de falar: eu sou espírita, mas kardecista. Hoje não existe. Se a gente é espírita, já é kardecista. O outro que faz trabalha com fenômenos, não tem fundamentação teórica, não tem isso que estamos fazendo aqui, ele é umbandista, ele é quimbandista, ele é candomblé, que são seitas trazidas pelos africanos na época da colonização. Não é o espírita, trazido por Kardec através da codificação, a partir do século XIX. Não é o espírita. Então nós temos que ter a coragem de assumirmos essa postura. Nós somos espíritas. Coragem para assumir. E na hora que vier a dor, com o espiritismo que você tem, você vai saber passar por ela. Com o espiritismo que você tem. Porque se a gente não tiver essa doutrina alicerçada, estudada, investigada, colocada em prática, nós vamos nos indignar com a dor. Todo mundo sofre. Emmanuel coloca para nós: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas poucos sabem sofrer como cristãos, glorificando a Deus. Poucos sabem. Então na hora que o sofrimento vier, a gente está estudando, está investindo. Não, eu estou passando porque eu mereço passar por isso aqui. Já que eu mereço, que a espiritualidade me conhece, eu é que não me conheço ainda. Eu vou passar de forma resignada, porém continuarei investindo no trabalho e no estudo. Eu estava no ano passado no hospital. A nossa instituição, a nossa casa espírita, é também uma instituição com crianças especiais. Então, nós estávamos com uma criança que ia fazer uma cirurgia e conseguimos interná-la numa semana que eu estava fora, que eu fui para um ciclo de palestras em Rio Verde, em Goiânia, numa quinta-feira. Cheguei no sábado em Belo Horizonte, à tarde. À noite eu já fui para o norte de Minas, para Porteirinha, para encerrar a Semana Espírita de Porteirinha. Cheguei de volta no domingo à tarde. Quando eu cheguei no sábado, eu perguntei à minha esposa assim: meu bem, cirurgia do garoto, do Felipe, foi feita? Ela falou: não, ele está internado quinta, está lá internado e uma companheira nossa está acompanhando. Então eu fui para a Porteirinha, voltei domingo à tarde. Foi feita a cirurgia? Não, não foi. E agora é sua vez de ir para o hospital. Ela já está lá, de quinta até domingo. Fui para o hospital. Fui em casa, no meu banho, fui para o hospital. Passei a noite lá com ele. Domingo para segunda. Segunda-feira ele foi para o bloco. A anestesia não pegou. Voltou para o quarto. Terça-feira ele foi para o bloco. Tentaram de novo anestesia peridural e não pegou. Quarta-feira não tinha anestesista. Quinta-feira ele foi para a anestesia geral para fazer a cirurgia na perna. E aí, naquela noite de quinta-feira, eu teria uma palestra na sexta e eu pensei: se eu vou estudar até 11 horas, que eu vou estar com ele no hospital, eu vou estudar até 11 horas.
E aí, quando der 11 horas, eu vou dormir, porque essas noites ele tem dormido, aí eu durmo até 3h30, 4. Deu para eu fazer uma revisão no meu estudo. Cheguei quinta-feira à noite, ele estava lá, descansando. A enfermeira que estava acompanhando, eu a rendi, ela foi embora. Quando deu 10 para 11, eu fui fechando as minhas coisas para eu poder guardar. Deu 11h15, entrou uma enfermeira no quarto para tentar tirar o sangue. Não conseguiu. 10 para meia-noite entrou outra. Não conseguiu, chamar a enfermeira do laboratório. 00:30. Não conseguiu, chamou o cirurgião, que estava no bloco. 1 hora conseguiram tirar, localizando a carótida, não conseguiram tirar do membro. E aí 1h15 entrou uma enfermeira para trocar o soro. 10 para as 2 entrou outra para poder passar a medicação. 2h30 entrou outra para poder tirar aquela medicação. E a madrugada foi passando ali. E eu em pé do lado do menino, cada enfermeiro tentava puxar uma conversa. De 10 da noite até as 7 da manhã, aquele menino, eu troquei a fralda dele 7 vezes, das quais 5 vezes foram descargas intestinais, aquela de inundar o quarto. Quando deu 3h30 da manhã, eu ainda em pé, desde a hora que eu fechei o meu livro, eu fui lavar o paninho no lavatório, do banheiro do quarto. Já não tinha pano mais para limpar o menino. Eu fui lavar o paninho e aí eu fiz uma colocação. Eu não estava indignado, eu não perguntei nada para os espíritos. Só fiz uma colocação. Será que eu vou dar conta amanhã de trabalhar o dia inteiro e à noite ainda fazer a palestra sem eu descansar 1 hora sequer? Só fiz essa colocação. Eu escutei a espiritualidade colocar assim: ah, meu filho, você não sabe quantas noites você já passou em claro ceifando vidas. Ah, gente, você escutar o que você andou fazendo lá atrás com essa nitidez, isso é que é desgraça. Porque eu não tinha ideia do que eu andei aprontando. Foi só essa informação, para mim já estava ótimo. Eu não quero saber mais nada não. Eu nem perguntei para eles. Eu nem tinha perguntado nada. Quando fala, você não sabe quantas noites você já passou acordado ceifando vidas, eu terminei de enxaguar o pano, fui lá, limpei o menino, falei: isso aqui é que é tudo de bom. E continuei limpando o menino. Nós vamos aprender que não precisamos de passar pela dor no decorrer dos anos das encarnações, quando a gente investir o nosso tempo em doação. Não precisamos de passar pela dor. Vinícius, o espírito de Vinícius, Pedro de Camargo, fala isso para nós. Não precisamos. A dor é escolha nossa. Nós vamos ver isso no capítulo 4 de André Luiz, lá no livro Nosso Lar. Ele passou pela dor por escolha. A espiritualidade teria o ajudado se ele não fizesse opção pelos excessos. Mas ele fez. Coragem. Se a gente abraçar a coragem, nós vamos vencer inúmeras dificuldades. O que a gente andou fazendo lá atrás? Pouco importa. Pouco importa. Divaldo Franco foi visitar os campos de concentração nazista de Sobibor, na Polônia, e de Mauthausen, na Áustria. E ele viu até hoje espíritos de militares nazistas e espíritos de judeus, de católicos e de russos ainda guerreando. Eles não sabem que a guerra acabou há mais de 60 anos. Ele começou a ver corpos ensanguentados perispiritualmente, rolando pelo chão e se levantando e começando nova guerra. E ele viu os instrumentos de tortura que hoje, naqueles locais desérticos, representam museus do nazismo. Ele viu espiritualmente os instrumentos de tortura. Na hora que ele viu os instrumentos, ele pronunciou: que monstros fizeram isso? Joana de Ângeles, do lado dele, disse assim: são homens, meu filho, são homens. Porque estes homens não ceifaram 6 milhões de vidas, não. 6 milhões de vidas de judeus. Foram 1.900 sacerdotes católicos.
Foram 10 milhões de católicos e mais 20 milhões de russos. Foram quase 30 milhões de pessoas, 30 milhões de vidas ceifadas em 6 anos. Parece uma cena de grande atrocidade. Mas se nós nos reportarmos na história, Esparta e Atenas eram 2 cidades que viviam em constante litígio. As crianças que nascessem do sexo feminino, elas eram preparadas para os desfiles primaveris. Quando as cidades estavam em paz, as meninas de Atenas, as mulheres de Atenas venciam os desfiles e eram consideradas as mulheres mais belas da Grécia. As mulheres mais belas da Grécia eram consideradas as mulheres mais belas do mundo. Daí surgiu os concursos de Miss até chegar em Miss Universo. Vem da Grécia Antiga, antes de Jesus. Os meninos, as crianças do sexo masculino, elas eram preparadas para pegarem armas, em lanças, em espadas. Quando as cidades entravam em guerra, as crianças iam para a guerra. E os homens espartanos eram considerados os homens mais fortes do mundo, porque normalmente Esparta vencia a guerra na Grécia, contra Atenas. Mas as crianças que nascessem do sexo masculino ou feminino, que fossem deficientes físicos e ou deficientes mentais, elas eram lançadas vivas nos bueiros da cidade para que os ratos consumissem com as bênçãos dos seus corpos. A agressividade, ela vem acompanhando a nossa história. Por isso hoje, o comportamento ético deixado por Jesus é o comportamento do amor. Quando Kardec decodifica para nós, quando ele traz a linguagem dos espíritos, a espiritualidade coloca Kardec maior do que Sócrates, porque Sócrates se contentou em conversar com os espíritos, e ele conversava, ele escutava, ele falava. Kardec teve a coragem de arrostar a literatura trazida pelos espíritos e formatar a doutrina espírita. Ele trouxe para nós a realidade da imortalidade da alma, conversando com Lázaro, com Platão, com Fénelon, com Santo Agostinho. Ele trouxe para nós a imagem de Jesus como sublime herói da Galileia, aquele que venceu o Império Romano pela mansuetude, pelo amor. E de todos que passaram na nossa história, de todos, juízes, historiadores, atrizes, já caíram no esquecimento. Só Jesus permanece ao nosso lado. Mas ainda assim a doutrina espírita, ela tem os seus contraventores. Tem aqueles que a agridem, mas nós estamos alimentando a doutrina em nós, para colocar em ação. Hegel, um dos grandes conhecedores da filosofia e um dos mais conhecidos da filosofia alemã, ele dizia: mede-se a força de uma ideia pelas resistências que ela provoca. Sabemos a força da doutrina espírita pela resistência que ela provoca. Mas não precisa ser espírita para poder acreditar na providência divina. Não precisa. Quando Albert Einstein, avaliando a teoria da termodinâmica, ele viu que na movimentação do corpo, na movimentação do espermatozoide, existe perda de energia, que no encontro com o óvulo era para ele chegar pelo menos 50% enfraquecido na formação do novo indivíduo, até chegar na criatura adulta. Quando ele avalia o espermatozoide chegando com a mesma força na qual saiu do organismo masculino, chegando no óvulo, começando a multiplicação celular e formando 60 trilhões de células para construir o indivíduo adulto, ele avalia a lei da termodinâmica. E ele coloca: ou eu estou errado, ou a lei da termodinâmica não faz sentido. Porque para isso acontecer, tem que haver um poder pensante, tem que haver um poder atuante. Era o momento de Einstein fazer a sua profissão de fé. Era o momento que ele começava a acreditar na existência de Deus.
técnicos do Centro Espacial de Houston disseram: tem que existir Deus. Porque Deus é o maior matemático. Aonde vai cair a bólide? E para fazermos esses cálculos, precisamos da exata posição da Terra em relação ao Sol, para que ela não caia em cidades populosas, tipo São Paulo, Nova York, Pequim, mas sim que ela caia dentro dos nossos computadores, no mar ou no deserto. Então tem que haver um matemático que comande tudo isso. Era o momento dos técnicos do Centro Espacial de Houston fazer a sua profissão de fé. Então, para falarmos de comportamento ético, nós temos que mudar a nossa postura, nos encorajarmos do que a gente está abraçando. Quando eu estive dando aula na PUC, eu estava trabalhando com o 5º período de História. Bateram na porta alguns alunos formandos, representantes da turma de Matemática, de Letras e de Estudos Sociais, e perguntaram se eu poderia fazer um culto de formatura para eles. Eu falei assim: por que vocês estão me chamando? Eu não dei aula para vocês. Eu estava no interior, eu estava em Guanhães, na PUC de Guanhães. Eu não dei aula para vocês. Por que vocês estão me chamando? Vocês não me conhecem. Professor, a gente viu a sua relação com os meninos, com os colegas do 5º período, e a gente gostaria que você fizesse o culto para nós de formatura na igreja. Você faz? É um prazer enorme, aceitei. No momento que a secretária da universidade estava preenchendo o convite de formatura, ela me perguntou assim: professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a sua religião? Eu falei assim: eu sou espírita. Ai, meu Deus. Eu falei: o que foi? Te machucou? Não, Emerson. Eu não sei se você vai poder falar na igreja. Eu falei: como é que é? Emerson, você é espírita. Deixa eu ligar para a madre da cidade. Ela ligou para a madre responsável pelas paróquias. E ela falou: o professor que vai fazer o culto de formatura das turmas da PUC, ele é espírita. Tem problema? Ela falou assim: não sei, pergunta para o padre. Ela ligou para o padre. E o padre respondeu: se ele é espírita na minha igreja, ele não entra. E aí ela desligou o telefone: Emerson, é só você falar que você é católico. Eu falei: como é que é? Mas eu não sou católico. Emerson, mas é só você falar. Eu falei: é só você falar para o padre. Você não deveria ter ligado, mas agora que você ligou, é só falar para o padre para não me perguntar qual é a minha religião. Ele não me pergunta nada, eu falo o que eu tenho que falar e pronto, acabou. O Emerson, você sabe que a gente não pode fazer. Emerson, nós estamos no interior. A gente não está lá em Belo Horizonte. Na PUC de Belo Horizonte você faria de outra forma, mas aqui não é assim. Eu falei: liga para o padre e conversa com ele de novo. Ela ligou para o padre. O padre falou assim: tudo bem, ele pode entrar na minha igreja, mas quem faz o culto sou eu e ele há de escutar. Eu falei com ela assim: então eu vou comunicar às turmas que eu não vou fazer o culto de formatura. Não fui. 2 anos depois, aquela turma que eu estava dando aula me ligou: oi Emerson, você pode fazer o culto? Você pode participar conosco da formatura? Você é professor homenageado da nossa turma. Eu perguntei: aonde vai ser a formatura? Emerson, já tomamos essa providência também, vai ser no ginásio da cidade. E você pode falar. E eu fui. Porque nós temos vergonha de assumir essa postura. Você tendo coragem de assumir as posturas de erro e de acerto, você se reconstrói no processo de vigilância, da oração e do trabalho. Se reconstruindo no processo de vigilância, da oração e do trabalho, você se refaz na postura do autoconhecimento. Se refazendo na postura do autoconhecimento, você chega no ensinamento de Jesus: amai o próximo como a ti mesmo. Nós podemos fazer essa construção. Confiar na providência divina que está do nosso lado. Confiar nas pessoas que estão do nosso lado. Deus não ia colocar do nosso lado se não fossem pessoas para nos ajudar. Agradeçamos a Deus. Façamos isso dia a dia. Alimentemos a ética de amor nas nossas relações. Alimentemos. Alimentemos junto deste Pai. Pois quem foi que fez o sol tão vivificador?
com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como desses véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da mera ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta, que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez a lagarta surgir uma bela borboleta, os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante, e fez o passo leve e dardo do elefante? E o colibri, com linha sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza? O tatu escapando a cobra que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga? O inquieto macaco, o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel? Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha descendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, mostrando-nos com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais, as maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e o elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, dos reinos tutelares, as arcas angelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar, inimitável, sublime e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo? Quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes. Quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês. Nós agradecemos ao nosso expositor da noite, Emerson Pedersoli. Nosso muitíssimo obrigado pela sua presença, pela brilhante contribuição trazida nesta sexta-feira. Muito obrigado. E já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade de você retornar à nossa cidade. A gente fica muito feliz com a sua presença. Muito obrigado. Novamente agradecemos também ao grupo Verbos e Versos pela grande participação. Nosso muito obrigado a todos vocês. Fica também aí um convite para uma próxima oportunidade de vocês retornarem aqui em Divinópolis. Muito obrigado.
Agradecemos à diretoria da Câmara Municipal de Divinópolis por nos oferecer este espaço para que a nossa Semana Espírita pudesse ser realizada. Agradecemos também à equipe do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, localizado à Rua Mestre Pedro da Silva, número 31, no bairro Esplanada, e ao Centro Espírita Irmão José Grosso, situado à Rua Uberlândia, 271, no bairro Itaí, que estiveram responsáveis pelos trabalhos da noite de hoje. E convidamos os diretores destas instituições para a divulgação de suas atividades semanais nas casas. O Centro Espírita Casa Maria de Nazaré tem reuniões públicas de domingo a segunda-feira pela manhã. Na quarta-feira nós temos reuniões públicas pela manhã às 8 horas, às 15 horas e às 20 horas. Temos estudos das obras básicas. Na segunda-feira, a Gênese. Na terça-feira, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na quarta-feira, também, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na quinta-feira, às 18h30, nós temos o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. No domingo, nós temos o estudo do estudo sistematizado da doutrina espírita, às 9 horas da manhã. Reuniões mediúnicas na quinta-feira, que é a reunião de educação mediúnica. Na quarta-feira, é uma reunião de atendimento espiritual. Na sexta-feira, uma reunião de desobsessão às 20 horas. E na segunda-feira também uma reunião de desobsessão às 20 horas. Aproveitamos a oportunidade para convidar aqueles que ainda não conhecem a nossa instituição e estar nos visitando. Teremos um imenso prazer em recebê-los. Muito obrigada. O Grupo Espírita Irmãos e Grosso, situado na Uberlândia 271. A segunda-feira são reuniões fraternas. Às terça-feiras, reunião de estudos mediúnicos. Na segunda-feira, estudamos o Livro dos Espíritos. Nas terças-feiras, reuniões mediúnicas. Nas quartas-feiras, reunião de desobsessão, estudamos o livro A Gênese. Na sexta-feira, reunião de estudos. Cada noite é um palestrante que traz para nós uma palestra. E ao sábado, nós temos a mocidade. E temos também, nas terça-feira, às 8 horas, todas as reuniões às 20 horas, evangelização infantil às terças e às sexta-feira. Temos também no sábado, a partir das 8 horas da manhã, o sopão, onde é distribuído aos pobres. Vamos para lá às 8 horas da manhã, mas essa sopa é servida às 11 horas, a partir das 11 horas. Há dias em que a gente está ali, olhando aquela sopa na panela e imaginando, meu Deus, isso não vai dar. Vai chegando gente. Olha que você vai tirando a sopa daquela panela, quando você volta lá, em vez de baixar, a sopa subiu. Está lá em cima na boca da panela de novo. E assim, sucessivamente, isso acontece todos os sábados lá conosco. E quando sobra algo na panela,
A gente põe nas vasilhas e dá para eles levarem para jantar em casa. Vem um bando de crianças. Há crianças que moram 3, 4 bairros distante do grupo. Vem a pé com a mãe, caminhando pelos lotes, vai colhendo as florzinhas pelo caminho para chegar lá e ofertar para nós que estamos lá. Gente, é gratificante demais esse trabalho. É tão lindo você ver uma criança chegar ali, toma sopa, com tanta fome que o suor desce nos seus rostinhos. Criança de 4 anos de idade toma 4 pratos de sopa. E adulto? 6, 7. Eu já contei 2. Eu contei uma criança e um adulto. Eu fiquei impressionada. Será que está tão gostosa assim, gente? Não, gente, é a fome mesmo. E ali a gente conversa, troca ideia com essas crianças, troca ideia com esses pais, com essas mães que estão ali. Há momentos em que a gente se sente assim, enfraquecida por ter tanta necessidade e a gente está fazendo o mínimo. Mas ao mesmo tempo, a gente já se fortalece, que o nosso querido ser grosso está ali do nosso lado e vem nos fortalecer. Pior seria se nem isso tivesse. Então, esse é o trabalho do Grupo Espírita Irmãos em Curso. Já temos também ao sábado, o sábado sim, o sábado não, visita aos enfermos, visita aos lares, onde é levado o Evangelho. Temos também a obra está em construção, mas vai se iniciar. Inclusive o nosso companheiro ali, ó, vai lá dar aulas para nós de música, para aquelas crianças ali da periferia. Então o projeto é enorme da Luz, que além da aula de música, vai ter corte, costura, bordados, tricô, pintura, aulas de computação, enfim, gente, é um monte, o projeto lá é enorme. E estamos apenas iniciando. Não estamos ainda nem na 10ª parte disso. É apenas o início. Mas nós temos certeza que o nosso querido Senhor, toda a equipe espiritual está ali nos amparando, nos auxiliando. E gostaria de convidar a todos para ir dar uma olhada. É muito simples, é uma casa muito humilde. As criaturas que frequentam lá são criaturas realmente fervorosas, humanas, solidárias. Estão sempre presentes conosco para todo o evento houver. Então, agradeço a todos eles por estar ali nos auxiliando, que juntos nós nos tornamos fortes, estamos caminhando. E fica então um convite para aquele que desejar conhecer o Uberlândia 221 no bairro Itaí. Agradecemos também às demais autoridades presentes e principalmente a você, que nos prestigiou com a sua presença nesta rica noite de informações e conhecimentos fundamentados na doutrina espírita. E para encerrarmos nossas atividades da noite, convidamos o presidente da AME, o senhor Evaldo Santana, para fazer o fechamento de mais esta edição da 28ª Semana Espírita de Divinópolis. Lembrando que logo após o encerramento e a prece, serão sorteados livros espíritas com o número da mensagem recebida na recepção. Boa noite para todos. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês e informar que para nós é uma alegria muito grande, porque hoje, dia 29 de julho de 2011, nós estamos fechando a nossa 7ª agenda semestral. De 6 em 6 meses nós planejamos, organizamos os eventos e hoje nós estamos encerrando a 7ª, amanhã começamos a 8ª agenda semestral. Então, para nós é uma alegria muito grande nós podermos contar com as mãos amigas que tanto nos auxiliam para o cumprimento dessas tarefas. Quando nós abrimos, na segunda-feira,
os trabalhos dessa 28ª edição da Semana Espírita, nós falamos que é um trabalho construído a várias mãos e a vários corações. E hoje, para nós podermos agradecer, nós gostaríamos de fazer um agradecimento coletivo. Convidar aqui as pessoas ligadas às várias entidades espíritas de Divinópolis, Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, por favor, irmão José Grosso também, que já está aqui, dona Ilma, alguma pessoa também do CEP1, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, está o Vicente aqui, poderia ter alguém ligado ao CEP1 da gente, nosso amigo Vicente, o CEP2 também, ligado ao Zé Amaral, o pessoal do Zé Amaral, tem alguém do CEP2 aí presente, por favor? CEP2 do meio de quem? Centro Espírita Jurandark, está o dirigente aqui, o Marquinhos, por favor. CEP2 tem o Marquinhos, né? A direção também do Centro Espírita, Fraternidade Espírita Cristã. Centro Espírita Fraternidade Espírita Cristã, Rosângela. Centro Espírita Estudantes do Evangelho, na Rio Grande do Sul. Na direção se encontra Robson, por favor. Grupo Espírita Paz do Cristo, Guilherme, Paz do Mundo, Paz do Cristo, por favor. Centro Espírita Mestre Erasto também, tem alguém presente? Obrigado ao Mestre Erasto. O Centro Espírita também do Gercampo, Jerônimo Cantinho, está presente aí. O Centro Espírita Casa do Caminho também, veio alguém da Casa do Caminho. Essa é a nossa família espírita, né? E o Centro Espírita Irmão Camilo, tem alguém presente também, que represente o grupo? Bom, então nós temos uma mensagem aí que expressa todo o nosso sentimento. Desde segunda-feira falamos muito sobre a grande transição, o Espiritismo, essa relação que tem que ter conosco. Então nós chegamos a uma conclusão de que nosso planeta é um planeta ainda recente, é um planeta novo, e que na realidade é uma criança que necessita do crescimento, porque nós percebemos na Gênese que hoje o planeta ele conclama um processo de crescimento, ele sai da sua condição de infância para a fase da maturidade, da maioridade espiritual. Então, nós vamos deixar uma mensagem para vocês, fazendo o encerramento dessa belíssima Semana Espírita, agradecendo em especial a todos, a cada um que tiveram envolvidos aqui. Agradecer também ao Rodrigo Bessa está aí, o jornalista que fez a parte da divulgação e comunicação social do nosso evento. Ao Cristino, que esteve aí desde segunda-feira, trabalhando conosco também, propiciando a estrutura da Câmara Municipal. Então nós queremos agradecer a todos. E vamos deixar uma mensagem. Então, finalizando os trabalhos, depois dando sequência ao sorteio. Gostaríamos de informar também sobre a feijoada da fraternidade, que será no dia 6 de agosto, às 20 horas, no Rodrigo Bruno. Não é isso, Thiago? Então, os convites poderão ser comprados aí no Thiago, poderão ser buscados de Zuma. É uma feijoada fraterna com os fins para a construção do ambiente. Então nós vamos deixar uma mensagem para vocês especial, agradecendo a presença de todos aí nessas noites grandiosas que nós tivemos. Muito obrigado a todos. E depois a dona Ilma vai estar fazendo a prece de encerramento para nós, de acordo com o protocolo cerimonial da noite.
das vibrações fraternas. Obrigado, Senhor Jesus, por tantas bênçãos que nos são endereçadas, que muitas das vezes, Senhor, ainda reclamamos. Obrigado, Senhor Jesus, pelas oportunidades que nos são oferecidas, que muitas das vezes nos passam despercebidas. Obrigado, Senhor Jesus, pelo dom precioso da vida, esta vida que nos foi dada de presente e das quais somos responsáveis. Obrigado, Senhor Jesus, por estar sempre ao nosso lado, por nos permitir esse trabalho de amor, de fraternidade. Obrigado, Senhor Jesus, por termos essa família tão grande, tão numerosa e tão aconchegante. Senhor Jesus, mas ainda queremos te pedir que a sua luz brilhe sempre em nossos caminhos, para que não nos percamos na sombra. O seu amor toque sempre os nossos corações, na tristeza e na alegria. Senhor, que a fé e a esperança estejam sempre presentes em nossos corações, agora.